5 de julho de 10 Anticâmaras. 5.7.10.1 As anticâmaras, para ingressos nas escadas enclausuradas, ver figuras 12, 13 e 14, devem a. Ter comprimento mínimo de 1,80 metros, medido no sentido de saída. b. Ter pé direito mínimo de 2,50 metros. c. Ser dotadas de porta corta-fogo, PCF, na entrada e na comunicação da caixa da escada, com resistência de 60 minutos de fogo cada. d. Ser ventiladas por dutos de entrada e saída de ar, de acordo com 5.7.1.2 a 5.7.1.4. e. Ter abertura de entrada de ar do duto respectivo situada junto ao piso ou, no máximo, a 15,0 cm deste, com área mínima de 0,84 metros quadrados, e quando retangular, obedecendo à proporção máxima de 1 hora e 4 minutos entre suas dimensões. F. Terá abertura de saída de ar do duto respectivo situada junto ao teto ou no máximo, a 15,0 cm deste, com área mínima de 0,84 metros quadrados, e quando retangular, obedecendo à proporção máxima de 1 hora e 4 minutos entre suas dimensões. G. Ter, entre as aberturas de entrada e de saída de ar, a distância vertical mínima de 2,0 metros, medida eixo a eixo. H. Ter a abertura de saída de ar situada, no máximo, a uma distância horizontal de 3,0 metros, medida em planta, da porta de entrada da anticâmara e a abertura de entrada de ar situada, no máximo, a uma distância horizontal de 3,0 metros, medida em planta, da porta de entrada da escada. I. Ter paredes resistentes ao fogo por no mínimo 120 minutos. J. As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das anticâmaras deverão ser guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios superior ou igual a 3,0 mm e malha com dimensões mínimas de 2,5 cm por 2,5 cm. K. As anticâmaras poderão dispor de mais de uma entrada para acesso à caixa de escada, desde que a saída de ar mantenha a distância máxima de 3,0 metros das portas de entrada à anticâmara, podendo ser projetadas quantas saídas de ar forem necessárias para cumprimento do parâmetro. Figura 14. Anticâmaras e duto de ar. Desenho esquemático. 5 de julho de 11 Dutos de ventilação natural. 5.7.1.1 Os dutos de ventilação natural devem formar um sistema integrado, o duto de entrada de ar, DI, e o duto de saída de ar, DS. 5.7.1.2 Os dutos de saída de ar, gases e fumaça, devem a. Ter aberturas somente nas paredes que dão para as anticâmaras. b. Ter seção mínima calculada pela seguinte fórmula, e onde seção mínima, em metros quadrados, é igual a 0,105 vezes o número de anticâmaras ventiladas pelo duto. C. Ter, em qualquer caso, área não inferior a 0,84 metros quadrados, e quando de seção retangular, obedecer à proporção máxima de 1 hora e 4 minutos entre suas dimensões. D. Elevar-se no mínimo a 3,0 metros acima do eixo da abertura da anticâmara do último pavimento servido pelo duto, devendo seu topo situar-se a 1,0 metros acima de qualquer elemento construtivo existente sobre a cobertura. E. Ter, quando não forem totalmente abertos no topo, aberturas de saída de ar com área efetiva superior ou igual a 1,5 vezes a área da seção do duto, guarnecidas ou não por venezianas ou equivalente, devendo estas aberturas serem dispostas em, pelo menos, duas faces opostas com área nunca inferior a 1,0 metros quadrados cada uma, e se situarem em nível superior a qualquer elemento construtivo do prédio, reservatórios, casas de máquinas, comeeiras, muretas e outros. F. Não serem utilizados para a instalação de quaisquer equipamentos ou canalizações. G. Ser fechados na base. 5.7.1.3 As paredes dos dutos de saídas de ar devem a. Ser resistentes, no mínimo, a 2 horas de fogo. b. Ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente, no mínimo, a uma parede de tijolos maciços, rebocada, de 15,0 cm de espessura, quando atenderem a até 15 anticâmaras, e de 23,0 cm de espessura, quando atenderem a mais de 15 anticâmaras.
C. Ter revestimento interno liso. 5.7.1.4 Os dutos de entrada de ar devem: a. Ter paredes resistentes ao fogo por 2 horas, no mínimo. B. Ter revestimento interno liso. C. Atender às condições das alíneas A, B, C e a F a de 5.7.1.2. D. Ser totalmente fechados em sua extremidade superior. E. Ter abertura em sua extremidade inferior ou junto ao teto do primeiro pavimento, possuindo acesso direto ao exterior, que assegure a captação de ar fresco respirável, devendo esta abertura ser guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios superior ou igual a 3 mm e malha com dimensões mínimas de 2,5 cm por 2,5 cm, que não diminua a área efetiva de ventilação, isto é, sua seção deve ser aumentada para compensar a redução. Nota: e a abertura exigida na linha IA poderá ser projetada junto ao teto do primeiro pavimento, que possua acesso direto ao exterior, exemplo, piso térreo. 5.7.1.5 A seção da parte horizontal inferior do duto de entrada de ar deve: a. Ser, no mínimo, igual à do duto, em edificações com altura igual ou inferior a 30,0 metros. B. Ser igual a 1,5, uma vez e meia, a área da seção do trecho vertical do duto de entrada de ar, no caso de edificações com mais de 30,0 metros de altura. 5.7.1.6 A tomada de ar do duto de entrada de ar deve ficar, de preferência, ao nível do solo ou abaixo deste, longe de qualquer eventual fonte de fumaça em caso de incêndio. 5.7.1.7 As dimensões dos dutos dadas em 5.7.1.2 são as mínimas absolutas, recomendando se o cálculo exato dessas dimensões pela mecânica dos fluidos, em especial no caso da existência de subsolos em prédios de elevada altura ou em locais sujeitos a ventos excepcionais. 5 de julho de 12 Acesso em escada enclausurada por balcões, varandas e terraços. 5.7.1.2.1 Os balcões, varandas, terraços e assemelhados, para ingresso em escadas enclausuradas, devem atender aos seguintes requisitos: a. Ser dotados de portas corta-fogo na entrada e na saída com resistência mínima de 60 minutos. B. Ter guarda-corpo de material incombustível e não vazado com altura mínima de 1,30 metros. C. Ter piso praticamente em nível e desnível máximo de 3,0 cm dos compartimentos internos do prédio e da caixa de escada enclausurada. D. Em se tratando de terraço a céu aberto, não situado no último pavimento, o acesso deve ser protegido por marquise com largura mínima de 1,20 metros. 5.7.1.2.2 A distância horizontal entre o paramento externo dos guarda-corpos dos balcões, varandas e terraços que sirvam para ingresso às escadas enclausuradas à prova de fumaça e qualquer outra abertura desprotegida do próprio prédio ou das divisas do lote deve ser, no mínimo, igual a 1/3 da altura da edificação, ressalvado o estabelecido em 5.7.1.2.3, mas nunca a menos de 3,0 metros. 5.7.1.2.3 A distância estabelecida em 5.7.1.2.2 pode ser reduzida à metade, isto é, a 1/6 da altura, mas nunca a menos de 3,00 metros, quando a. O prédio for dotado de chuveiros automáticos. B. O somatório das áreas das aberturas da parede fronteira à edificação considerada não ultrapassar 1/10 da área total desta parede. C. Na edificação considerada não houver ocupações pertencentes aos grupos C ou I. 5.7.1.2.4 Será aceita uma distância de 1,20 metros, para qualquer altura da edificação, entre a abertura desprotegida do próprio prédio até o paramento externo do balcão, varanda ou terraço. Para o ingresso na escada enclausurada à prova de fumaça, PF, desde que entre elas seja interposta uma parede com TRRF mínimo de 0,2 horas, ver figura 15. Figura 15, escada enclausurada do tipo PF ventilada por balcão.
5.7.12.5 Será aceita a ventilação no balcão da escada à prova de fumaça, através de janela com ventilação permanente, desde que a área efetiva mínima de ventilação seja de 1,5 metros quadrados. b. Tais distâncias entre as aletas das aberturas das janelas tenham espaçamentos de no mínimo 15,0 centímetros. c. As aletas possuam um ângulo de no mínimo 45 graus em relação ao plano vertical da janela. d. As antecâmaras deverão atender o item 5.7.10.1, alíneas A, B e a C, desta AIT. e ter altura de peitoril de 1,30 metros. f. Ter distância de no mínimo 3,0 metros de outras aberturas. 5 de julho de 3 escadas à prova de fumaça pressurizada, PFP. 5.7.13.1 As escadas à prova de fumaça pressurizadas ou escadas pressurizadas podem sempre substituir as escadas enclausuradas protegidas, EP, e as escadas enclausuradas à prova de fumaça, PF, devendo atender a todas as exigências da AIT 10, pressurização de escada de segurança. 5.7.13.2 As demais características da escada à prova de fumaça pressurizada, TRRF, por exemplo, quando não expressamente definidas na AIT 10, seguirão as características exigidas nesta AIT para escadas EP ou PF, de acordo com o tipo de escada que está sendo substituída. 5 de julho de 14 Escada aberta externa, AE. 5.7.14.1 As escadas abertas externas, ver figuras 16 e 17, podem substituir os demais tipos de escadas e devem atender aos requisitos de 5.7.1 a 5.7.3, 5.8.1.3, 5.8.2 e a. Ter seu acesso provido de porta corta-fogo com resistência mínima de 60 minutos. b. Manter raio mínimo de escoamento exigido em função da largura da escada. c. Atender tão somente aos pavimentos acima do piso de descarga, terminando obrigatoriamente neste, atendendo ao prescrito no item 5.11 desta AIT. d. Possuir parede com TRRF de 120 minutos na face da edificação em que se situa a escada aberta externa. E toda abertura desprotegida do próprio prédio até a escada deverá ser mantida a distância mínima de 3,03 m quando a altura da edificação for inferior ou igual a 12,0 metros e de 8,0 metros quando a altura da edificação for superior a 12,0 metros. f. A distância do paramento externo da escada aberta até o limite de outra edificação no mesmo terreno ou limite da propriedade deverá atender aos critérios adotados na AIT 05, separação entre edificações. g. A estrutura, portanto, da escada aberta externa deverá ser construída em material incombustível, atendendo os critérios estabelecidos na AIT 06, segurança estrutural das edificações, com TRRF de 0,2 horas. h. Na existência de shafts, dutos ou outras aberturas verticais que tangenciam a projeção da escada aberta externa, tais aberturas deverão ser delimitadas por paredes estanques nos termos da AIT 06. e será admitido este tipo de escada em edificações com altura até 30 metros. Figura 16, escada aberta externa. Figura 17, escada aberta externa. 5.8 Guardas e corrimãos. 5.8.1 Guarda-corpos e balaustradas. 5.8.1.1 Toda saída de emergência, corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, patamares, escadas, rampas e outros, devem ser protegidos de ambos os lados por paredes ou guarda-corpos contínuos, sempre que houver qualquer desnível maior de 19,0 cm, para evitar quedas. 5.8.1.2 Altura dos guarda-corpos, medida internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 metros ao longo dos patamares, escadas, corredores, mezaninos e outros, ver figura 18, podendo ser reduzida para até 92,0 cm nas escadas internas, quando medida verticalmente do topo da
Guarda uma linha que una as pontas dos bosséis ou quinas dos degraus. 5.8.1.3 Altura dos guarda-corpos em escadas abertas externas, AE, de seus patamares, de balcões e assemelhados, deve ser de no mínimo 1,30 metros, medido como especificado em 5.8.1.2. 5.8.1.4 As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem a. Ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15,0 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura. B. Ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas. C. Ser constituídas por materiais não estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança laminados, exceto para as ocupações do grupo I e J para as escadas e saídas não emergenciais. 5.8.2 Corrimãos. 5.8.2.1 Os corrimãos deverão ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar situados entre 80,0 cm e 92,0 cm acima do nível do piso, sendo em escadas, esta medida tomada verticalmente da forma especificada em 5.8.1.2, ver figura 18. 5.8.2.2 Uma escada pode ter corrimãos em diversas alturas, além do corrimão principal na altura normal exigida. Em escolas, jardins de infância e assemelhados, se for o caso, deve haver corrimãos nas alturas indicadas para os respectivos usuários, além do corrimão principal. 5.8.2.3 Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrado fácil e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade. No caso de seção circular, seu diâmetro varia entre 38,0 mm e 60,0 mm, ver figura 19. Figura 19, pormenores de corrimãos. 5.8.2.4 Os corrimãos devem estar afastados 40,0 mm no mínimo, das paredes ou guardas às quais forem fixados. 5.8.2.5 Não são aceitáveis, em saídas de emergência, corrimãos construídos por elementos com arestas vivas, tábuas largas na horizontal e outros. 5.8.2.6 Para auxílio dos deficientes visuais, os corrimãos das escadas deverão ser contínuos, sem interrupção nos patamares, prolongando-se, sempre que for possível, pelo menos 20,0 cm do início e término da escada com suas extremidades voltadas para a parede ou com solução alternativa. 5.8.2.7 As escadas centrais que servem os assentos de cinemas, auditórios e assemelhados devem ser dotadas de corrimão central com barra dupla de apoio para as mãos e descontinuidade, em intervalo, nos patamares, se houver, ou no mínimo a cada 2 fileiras e no máximo a cada 5 fileiras de assentos, visando facilitar o acesso aos mesmos e permitir a passagem de um lado para o outro. 5.8.3 Exigências estruturais. 5.8.3.1 Os guarda-corpos de alvenaria ou concreto, as grades de balaustradas, as paredes, as esquadrias, as divisórias leves e outros elementos de construção que envolvam as saídas de emergência devem ser projetados de forma a resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para resistir a uma força horizontal de 730 nm aplicada a 1,05 metros de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores tensões, ver figura 20. B. Ter seus painéis, longarinas, balaústres e assemelhados calculados para resistir a uma carga horizontal de 1,20 kPa aplicada à área bruta da guarda ou equivalente da qual façam parte as reações devidas a este carregamento não precisam ser adicionadas às cargas especificadas na linha precedente, ver figura 20.
5.8.3.2 Os corrimãos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos. 5.8.3.3 Nas escadas tipo NE, pode-se dispensar o corrimão, desde que o guarda-corpo atenda. Também os preceitos do corrimão, conforme item 5.8.2.3, 5.8.2.4 e 5.8.2.5 desta art. Figura 20. Pormenores construtivos de instalação de guardas e cargas a que elas devem resistir. 5.8.4 Corrimãos intermediários. 5.8.4.1 Escadas com mais de 2,20 metros de largura devem ter corrimão intermediário, no máximo, a cada 1,80 metros. Os lanços determinados pelos corrimãos intermediários devem ter, no mínimo, 1,10 m de largura, ressalvado o caso de escadas em ocupações dos tipos H2 e H3, utilizadas por pessoas muito idosas e deficientes físicos, que exijam máximo apoio com ambas as mãos em corrimãos, onde pode ser prevista, em escadas largas, uma unidade de passagem especial com 69,0 cm entre corrimãos. 5.8.4.2 As extremidades dos corrimãos intermediários devem ser dotadas de balaústres ou outros dispositivos para evitar acidentes. 5.8.4.3 Escadas externas de caráter monumental podem, excepcionalmente, ter apenas 2 corrimãos laterais, independentemente de sua largura, quando forem utilizadas por grandes multidões. 5.9 Elevadores de emergência. 5.9.1 Obrigatoriedade. 5.9.1.1 É obrigatória a instalação de elevadores de emergência. Em todas as edificações residenciais A2 e A3 com altura superior a 80,0 metros e nas demais ocupações com altura superior a 60 m, exceto nas de ocupação G1 e em torres exclusivamente monumentais de ocupação F2. B. Nas ocupações institucionais H2 e H3, sempre que sua altura ultrapassar 12,0 metros. 5.9.2 Exigências. 5.9.2.1 Enquanto não houver norma específica referente a elevadores de emergência, estes devem atender a todas as normas gerais de segurança previstas nas NBR 5410 e NBR NM 207. E ao seguinte, ver figura 12. Ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes a 4 horas de fogo, independentemente dos elevadores de uso comum. B. Ter suas portas metálicas abrindo para anticâmara ventilada, nos termos de 5 de julho de 10, para varanda conforme 5 de julho de 12, para hall enclausurado e pressurizado, para patamar de escada pressurizada ou local análogo do ponto de vista de segurança contra fogo e fumaça. C. Ter circuito de alimentação de energia elétrica com chave própria independente da chave geral do edifício, possuindo este circuito chave reversível no piso da descarga, que possibilite que ele seja ligado a um gerador externo na falta de energia elétrica na rede pública. D. Deve estar ligado a um grupo motogerador, GMG, de emergência. 5.9.2.2 O painel de comando deve atender, ainda, às seguintes condições. A. Estar localizado no pavimento da descarga. B. Possuir chave de comando de reversão para permitir a volta do elevador a este piso, em caso de emergência. C. Possuir dispositivo de retorno e bloqueio do carro no pavimento da descarga, anulando as chamas existentes, de modo que as respectivas portas permaneçam abertas, sem prejuízo do fechamento do vão do poço nos demais pavimentos. D. Possuir duplo comando automático e manual reversível, mediante chamada apropriada. 5.9.2.3 Nas ocupações institucionais H2 e H3, o elevador de emergência deve ter cabine com dimensões apropriadas para o transporte de maca. 5.9.2.4 As caixas de corrida, poço e casas de máquinas dos elevadores de emergência devem
Ser enclausuradas e totalmente isoladas das caixas de corrida e casa de máquinas dos demais elevadores. A caixa de corrida, poço, deve ter abertura de ventilação permanente em sua parte superior, atendendo às condições estabelecidas na linha D do item 5.7.8.1 desta AIT. 5.10 Área de refúgio. 5.10.1 Conceituação e exigências. 5.10.1.1 Área de refúgio é a parte de um pavimento separada do restante por paredes corta-fogo e portas corta-fogo, tendo acesso direto, cada uma delas, a uma escada, rampa de emergência. Ver figura 21. Figura 21, desenho esquemático da área de refúgio. 5.10.1.2 A estrutura dos prédios dotados de áreas de refúgio deve ter resistência conforme AIT 06. Segurança estrutural das edificações, as paredes que definem as áreas de refúgio devem apresentar resistência ao fogo conforme a AIT 06 e as condições estabelecidas na AIT 07. 5.10.1.3 Em edificações dotadas de áreas de refúgio, as larguras das saídas de emergência podem ser reduzidas em até 50%, desde que cada local compartimentado tenha acesso direto às saídas, com larguras correspondentes às suas respectivas áreas e não menores que as mínimas absolutas de 1,10 metros para as edificações em geral, e 2,20 metros para as ocupações H2 e H3. 5.10.2 Obrigatoriedade. 5.10.2.1 É obrigatória a existência de áreas de refúgio nos seguintes casos: a. Em edificações institucionais de ocupação e 5. E 6, H2 e H3 com altura superior a 12,0 metros. Nesses casos, a área mínima de refúgio de cada pavimento ficará restrita a 30% dos leitos existentes naquele pavimento. B. A existência de compartimentação de área no pavimento será aceita como área de refúgio, desde que tenha acesso direto às saídas de emergência, escadas ou rampas. 5.10.3 Hospitais e assemelhados. 5.10.3.1 Em ocupações em H2 e H3, as áreas de refúgio não devem ter áreas superiores a 2.000,0 metros quadrados. 5.10.3.2 Nestas ocupações H1 e H2, bem como nas ocupações I6, a comunicação entre as áreas de refúgio e ou entre estas áreas e saídas deve ser em nível ou caso haja desnível, em rampas, como especificado em 5.6. 5.11 Descarga. 5.11.1 Tipos. 5.1.1.1 A descarga, parte da saída de emergência de uma edificação, que fica entre a escada e a via pública ou área externa em comunicação com a via pública, pode ser constituída por a. Corredor ou átrio enclausurado. b. Área em pilotis. C. Corredor a céu aberto. 5.1.1.2 O corredor ou átrio enclausurado que for utilizado como descarga deve a. Ter paredes resistentes ao fogo por tempo equivalente ao das paredes das escadas que a ele conduzirem, conforme AIT 06. b. Ter pisos e paredes revestidos com materiais resistentes ao fogo. c. Ter portas corta-fogo com resistência de 60 minutos de fogo, quando a escada for à prova de fumaça ou enclausurada protegida, isolando-o de todo o compartimento que com ele se comunique, tais como apartamentos, salas de medidores, restaurantes e outros. 5.1.1.3 Admite-se que a descarga seja feita por meio de saguão ou hall térreo não enclausurado, desde que entre o final da descarga e a fachada ou alinhamento predial, passeio, mantenha-se um espaço livre para acesso ao exterior, atendendo-se às dimensões exigidas em 5.11.2, sendo admitido nesse saguão ou hall elevadores, portaria, recepção, sala de espera, sala de estar e salão de festas, ver figura 22. Figura 22, descarga através de hall térreo não enclausurado. 5.1.1.4 A parte da área em pilotis que servir como descarga deve a. Não ser utilizável como estacionamento de veículos de qualquer natureza, sendo, quando necessário,
dotada de divisores físicos que impeçam tal utilização. b. Ser mantida livre e desimpedida, não podendo ser utilizada como depósito de qualquer natureza. 5.11.1.4.1 Não será exigida a linha A nas edificações onde as escadas exigidas forem do tipo NE, escadas não enclausuradas e altura até 12,0 metros, desde que entre o acesso à escada e a área externa, fachada ou alinhamento predial, possua um espaço reservado e desimpedido, no mínimo com largura de 2,20 metros. Quando houver divisores físicos, separando o espaço reservado e os locais de estacionamento, será aceita a largura de 1,10 metros. 5.11.1.4.2 Nas edificações com escada do tipo enclausurada protegida, EP, do tipo à prova de fumaça, PF, pressurizada ou não, bem como do tipo aberta externa, o pilotis somente poderá ser utilizado como descarga quando não for utilizado como estacionamento de veículo de qualquer natureza, devendo ser observado o item 5.1.1.4 desta AIT. 5.11.1.4.3 Quando houver área no nível de descarga utilizada como estacionamento de veículos, apartamentos ou outro tipo de compartimento, exceto aqueles admitidos no item 5.1.1.3 desta AIT, a descarga da escada de emergência, exceto NE, deverá ser compartimentada, e deverá ocorrer por meio de corredor ou átrio enclausurado, observando os requisitos estabelecidos no item 5.1.1.2 desta AIT. 5.1.1.5 A compartimentação de ambientes em comunicação com a descarga, como garagens, apartamentos, etc., deverá ser feita de forma que o uso do sistema de hidrantes, durante o combate ao incêndio, não permita a passagem de fumaça e calor destes ambientes para o interior da descarga. 5.1.1.6 O elevador de emergência pode estar ligado ao hall de descarga, desde que seja agregado à largura desta uma unidade de passagem, 55,0 cm. 5.11.2 Dimensionamento. 5.1.2.1 No dimensionamento da descarga, devem ser consideradas todas as saídas horizontais e verticais que para ela convergirem. 5.1.2.2 A largura das descargas não pode ser inferior a 1,10 metros, nos prédios em geral, e a 1,65 e 2,20 metros, nas edificações classificadas com H2 e H3 por sua ocupação. b. A largura calculada conforme 5.4, considerando-se esta largura para cada segmento de descarga entre saídas de escadas, ver figura 23, não sendo necessário que a descarga tenha em toda a sua extensão, a soma das larguras das escadas que a ela concorrem. Figura 23, dimensionamento de corredores de descarga. 5.11.3 Outros ambientes com acesso. 5.1.3.1 Galerias comerciais, galerias de lojas, podem ter acesso à descarga desde que a ligação seja feita por meio de anticâmara enclausurada e ventilada, nos termos de 5 de julho de 10, ver figura 24. Figura 24, acesso de galeria comercial à descarga. 5.12 Iluminação de emergência e sinalização de saída. 5.12.1 Iluminação das rotas de saída. 5.12.1.1 As rotas de saída devem ter iluminação natural e ou artificial em nível suficiente, de acordo com a NBR 5413. Mesmo nos casos de edificações destinadas a uso unicamente durante o dia, é indispensável a iluminação artificial noturna. 5.12.2 Iluminação de emergência. 5.12.2.1 A iluminação de emergência deve ser executada obedecendo a AIT 13. 5.12.3 Sinalização de saída. 5.12.3.1 A sinalização de saída deve ser executada obedecendo a AIT 15. 5.13 Área de resgate para pessoas com deficiência, PCD. 5.13.1 Deve ser prevista uma área de resgate, com espaço reservado para o posicionamento de pessoas com deficiência, dentro do corpo da escada de emergência ou dentro da anticâmara da escada.
5.13.1.1 Fica dispensada a área de resgate para pessoas com deficiência. A. Em escadas não enclausuradas. B. No pavimento de descarga da escada, ou C. Em pavimento ou local onde não existe a ocupação permanente por pessoas, como casa de máquinas, barrilete, área técnica e similares. 5.13.2 A área de resgate para pessoas com deficiência deve a. Estar localizada dentro da escada ou da antecâmara, mas fora da área de circulação da escada, do patamar ou da antecâmara. B. Ter dimensões mínimas de 80 x 120 cm, pintada no piso na cor azul. C. Ter o símbolo internacional de acesso nas dimensões de 30 x 40 cm, que consiste em um pictograma branco sobre fundo azul, pintado no piso da área de resgate, conforme NBR 9050. D. Observar a área para manobra conforme NBR 9050 e ser provida de dispositivo de emergência ou intercomunicador conforme NBR 9050. 5.14 Construções subterrâneas, subsolo e edificações sem janelas, generalidades e conceituação. 5.14.1 Construções subterrâneas ou subsolos. 5.14.1.1 Para os efeitos desta instrução técnica, considera-se construção subterrânea ou subsolo a edificação, ou parte dela, na qual o piso se acha abaixo do pavimento da descarga. Ressalvando o especificado em 5.14.1.2. 5.14.1.2 Não são considerados subsolos, para efeito de saídas de emergência, os pavimentos. Nas condições seguintes: a. O pavimento que for provido, em pelo menos dois lados de, no mínimo, 2,0 metros quadrados de aberturas inteiramente acima do solo a cada 15,0 metros lineares de parede periférica. B. Estas aberturas tenham peitoril a não mais de 1,20 metros acima do piso interno e que não tenham medida alguma menor que 60,0 centímetros, luz, de forma a permitir operações de salvamento provenientes do exterior. C. Estas aberturas sejam de fácil manuseio, tanto do lado interno como do externo, sendo facilmente identificáveis, interna e externamente. 5.14.2 Edificações sem janelas. 5.14.2.1 As edificações sem janelas são aquelas edificações, ou parte delas, que não possuem meios de acesso direto ao exterior através de suas paredes periféricas ou aberturas para ventilação ou salvamento através das janelas ou grades fixas existentes, ressalvados os casos descritos em 5.14.2.2 e 5.14.2.3. 5.14.2.2 Uma edificação térrea ou porção dela não é considerada sem janelas quando a. O pavimento tem portas ao nível do solo, painel de acesso ou janelas espaçadas a não mais de 50,0 metros nas paredes exteriores. B. Estas aberturas têm dimensões mínimas de 60,0 cm x 60,0 cm, obedecendo às alíneas A, B A e a C a de 5.14.1.2. 5.14.2.3 Uma edificação não térrea não é considerada sem janelas quando a. Existem acessos conforme a linha A de 5.14.2.2. B. Todos os pavimentos acima do térreo tiverem aberturas de acesso ou janelas em dois lados do prédio, pelo menos, espaçados, no mínimo, 15,0 metros nestas paredes, obedecendo às alíneas B A e a C a de 5.14.1.2, com no mínimo 60,0 centímetros de largura livre por 1,10 metros de altura livre. 5.14.3 Exigências especiais para construções subterrâneas, subsolos e edificações sem janelas. 5.14.3.1 As construções subterrâneas, subsolos e as edificações sem janelas, além das demais exigências desta instrução técnica que lhes forem aplicáveis, considerando que, em áreas sem acesso direto ao exterior e sem janelas para permitir ventilação e auxílio de bombeiros, qualquer
Incêndio ou fumaça tende a provocar pânico, devem permitir a saída conveniente de seus usuários e atender às exigências abaixo. A. Para subsolos com áreas de construção superior a 500,0 metros quadrados ou população total superior a 100 pessoas, ter no mínimo 2 saídas de emergência, em lados opostos, com distância mínima de 10,0 metros entre elas, exceto para subsolos destinados a estacionamento de veículos. B. Quando, com excesso de público ou população superior a 50 pessoas, ter ao menos uma das saídas direta ao exterior, sem passagem pela descarga térrea, no caso de subsolo. C. É obrigatório a adoção de áreas de refúgio em subsolo com área superior a 500,0 metros quadrados, não destinada à garagem. Nesse caso, a área de refúgio fica restrita a 30% no mínimo da área de cada pavimento. A existência de compartimentação de área no pavimento será aceita com área de refúgio, desde que tenha acesso direto à saída de emergência, escadas ou rampas. D. Nos subsolos das edificações com exigência de escada tipo EP ou PF, com altura ascendente de até 12,0 metros, exige-se escada simplesmente enclausurada com PCFP 60. Alturas superiores a 12,0 metros exige-se pressurização da escada, ver IT 10. 5.15 Exigências para edificações ou espaços destinados ao uso coletivo em que sejam feitas modificações quanto ao tipo de ocupação. 5.15.1 As edificações e ou espaços destinados ao uso coletivo que, por qualquer motivo, vierem a ser, em parte ou totalmente, modificadas quanto ao seu tipo de ocupação, deverão atender às exigências desta instrução técnica. 5.15.2 Nos casos em que for comprovada tecnicamente a inviabilidade da adaptação, o interessado deverá propor medidas alternativas a ser avaliada pelo corpo técnico. Tabela 1. Classificação das edificações quanto à altura. Tipo: denominação: altura. 1. Edificação baixa. H menor ou igual a 12,0 metros. 2. Edificação de média altura. H maior que 12,0 metros, menor ou igual a 30,0 metros. 3. Edificação mediamente alta. H maior que 30 metros e menor ou igual a 54,0 metros. 4. Edificação alta igual a altura acima de 54,0 metros. Parte final, e ver tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 e suas notas.